Se o Corinthians perder hoje, cai. Brincadeira. Já caiu, né, Martelo? Não, pra mim já caiu. Pra você caiu. Pra mim o Corinthians já caiu. Agora só tapetão. Agora é só... Não digo tapetão. Agora é só... Se não cair, eu vou colocar aqui como o milagre de Ramon Dias. Nova Barrar. O milagre de Ramon Ou de um Dias. outro treinador, né? Ou de um outro treinador, né? Depois. Do próximo. O milagre de 2024. O milagre Corinthians. de Fernando Diniz. Olha, hoje tem Corinthians e Criciúma, o jogo é às 9 da noite, hein? Não perca a hora, 9 da noite, concentração a partir das 7h30, se eu não tô errado. Isso. Então hoje eu tô certo. Logo depois dos donos da bola. 7h30, e aí depois dos Uma donos da bola... A gente começa agora uma sequência que só vai parar No amanhã. apito final. Você só para amanhã, literalmente, ó. Resenha Segurobet, donos da bola, concentração, jogo que o Ulisses Costa transmite com Ronaldo Giovanelli e Pedro Ramiro na Bandeirantes. E a gente vai falar desse jogo. Manda aí o que você pensa, torcedor corintiano. Hoje é um duelo direto por quem briga pra não cair, minha gente? É sim, mas o Criciúma vive um momento bem melhor. A campanha do Criciúma ela é muito boa pelo que o Criciúma promete, né? Que é um time que retorna de uma Série B depois de muito tempo, chegou a cair pra Série C. É verdade, tem uma torcida muito fiel que sempre lota o Heriberto Rilse, mas a campanha do Criciúma, ela está acima do esperado, enquanto a do Corinthians, mesmo que a gente não venda ilusões, está abaixo, né? O Criciúma tem menos estrutura que o Corinthians. Mas sim, é um duelo direto, sim, na luta contra o rebaixamento, sendo bem direto com o senhor. É um dos confrontos e um dos times que a gente colocava desde o começo do Campeonato Brasileiro que poderia ser um time que brigasse pra não cair, assim como foi colocado o Atlético Goianiense e o Vitória. Só que o Corinthians, ele precisa vencer essa partida, não só pra, e o Corinthians vai cair se perder, é porque mesmo vencendo o Corinthians não sai da zona, então ele precisa vencer pra pelo menos ficar um pouco mais aliviado, porque o Vitória tem 15 pontos, é o primeiro time fora da zona, o Corinthians tem 12, só que o Vitória tem 4 triunfos. Então não tem como o Corinthians chegar perto do Vitória nesse aspecto, porque vai ficar com uma vitória a menos e aí continua dentro da zona de rebaixamento. Mas o Corinthians precisa vencer porque precisa começar a reagir no campeonato. Hoje existe uma especulação, depois o Pedro Ramiro pode até falar melhor, se o Hugo vai poder jogar. É um bom jogo pro Hugo estrear? Se você for comparar o adversário, sim. Se você for comparar o momento do Corinthians, é um momento bastante complicado. Então, é um jogo tanto de que o Corinthians precisa vencer. Não, eu não tô falando que Desculpa, na verdade, eu não quero te colocar numa caixinha. Você não opinou que ele é titular. Eu quero te perguntar isso, né? Que eu acho que o Donelli tinha que ser o titular, que pra mim ele brigava pra ser o... Ele briga pela vaga, né? No caso, com o Donelli. Você tá no pote de quem acha que ele briga pela vaga. Só que... Não é titular absoluto. Eu tô nesse pote. Pra mim é isso, e eu acho que é um bom adversário pra ele estrear, porque, por exemplo, ele não vai pegar um Flamengo, Palmeiras, Bahia, que são adversários considerados mais difíceis, apesar de que podem ser jogos até duros em alguns momentos. A gente vê que mesmo quando pega um Palmeiras ou São Paulo, o Corinthians, ele perde, mas ele consegue em algum momento do jogo ali trazer algum tipo de competição, mesmo que pouco, mas ele consegue ter uma pequena reação. Contra o Criciúma, o Corinthians é um adversário mais fácil, só que o momento do Corinthians, ele é complicado. Então, qualquer vacilo do Hugo, ainda mais pensando se o Corinthians perde, aí ele já vai entrar na panela de pressão também, porque, tá estreando, foi contratado, pagou tantos milhões no jogador e ele conseguiu ainda perder contra o Criciúma, e já começa aquela pressão de, quando for um adversário mais também, difícil. Viu? Também, aí esse é um outro ponto. Se o Ramon pega e abraça esse discurso, se o cara falha, vão cair e falar, o cara até agora não jogou, Donelli teve uma falha contra o Vasco, que ele não foi na bola, e nem dá pra colocar o resultado inteiro na conta do Donelli, que já tava 1-0, mas realmente ele podia ter pego. Pode cair no Ramon isso aí. E o Ramon Dias, que faz a sua estreia numa coletiva de imprensa, que ele diz que o momento do Corinthians, ele é melhor do que o momento em que ele pega o Vasco em relação aos pontos. Até eu tinha falado aqui quando ele foi contratado que realmente o momento do Corinthians em relação à tabela é melhor do que o momento em que ele assume o Vasco. E ele diz que realmente é isso, que o Corinthians, ele tá num momento melhor do que o Cruz Maltini quando ele pegou o time no ano passado. Só que aí ele vai precisar provar isso. Então, é um momento de uma panela de pressão pra todos os lados, pra treinador. E se o Hugo estrear como titular, aí também ele cai uma responsabilidade sobre ele, mas aí vai totalmente pro Ramon Dias, né? Sobre a coletiva do Ramon, Martelli, eu não gostei do discurso... Do Balotelli.
Você é muito crítico a todos. Não teve um treinador especulado no Corinthians ou contratado esse ano que você não cornetou, hein? Poxa vida. Ramon, mas eu vou cornetar a coletiva dele no que ele responde em relação a não. Isso aqui não é perigo de rebaixamento, a gente vai brigar lá em cima. É o tipo de discurso, verdade, cara, que você chega e se mostra... eu não acredito que seja o caso. E o cara é meio bobinho, né? Da realidade do Corinthians. Eu acho que é mais questão de tentar mudar a mentalidade do torcedor. É uma questão, como o PDV falou, é bobo. Você tem que assumir a pedreira que você tá pegando e o Corinthians tá numa fase... Cada jogo tá complicado demais. Não é questão de que, todo jogo é uma final. Essa é uma frase meio batida. É porque o Corinthians tem dificuldade de ganhar qualquer jogo hoje em dia no Campeonato Brasileiro. Então, realmente parece uma final. Não é só pela importância do adversário. Hoje vai falar do Criciúma. O torcedor que vai esperando goleada, eu acho que vai se decepcionar. Porque joga muito o Criciúma ultimamente. O Criciúma tá jogando melhor do que o Corinthians nos últimos jogos. O Criciúma vai ter que se superar. E eu tô ansioso pra ver algumas mudanças aí. É claro que a primeira escalação de um técnico é difícil a gente pegar pra analisar, tentar prever o que ele vai fazer. A posição de goleiro não é a que mais me preocupa. Acho que tanto com o Donelli ou com o Hugo, naturalmente, podem jogar. Eu quero ver o meio de campo do Corinthians, o Martelli, meio pra frente, na verdade, porque o Alex Santana pode jogar. Eu acho que o Corinthians apostou nesse cara que há bastante tempo não se destaca no Atlético Paranaense. Vamos ver como é que vai sair. E no ataque também, porque ele volta, a tendência é essa, né? Pelo que o pessoal tá falando, que o Romero volte a jogar na equipe do Corinthians e que o Coronado vá pro banco. Deixa eu pegar esse gancho mudanças seu. Aí. Provável Corinthians: Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Hugo. Ranielli, Bidon, Garro. Wesley, Ángel Romero e Yuri Alberto. Tem dois tipos de treinadores, geralmente, quando o cara assume um clube. O primeiro, muda tudo. 3 zagueiros, 2 zagueiros, 7 zagueiros, 3 meias. Você fala o que o cara tá fazendo pra dar uma cara diferente. E o cara que vai na segurança. Deixa eu ver como é que tá jogando. Do que parece aqui, ele vai na segurança. A única peça que ele mexe, que não é por necessidade, porque ele tirou o Coronado, obviamente, porque o Garro é o titular e o Romero é o titular. O Coronado não via sendo titular. Não, o Coronado tomou uma posição no Romero. Não tomou, não. Ele só tomou junto com o Garro. Não, ele Mas jogou... o Romero tava na seleção, né? Então. Ele jogou no lugar do Garro no último jogo, porque o Garro tava suspenso. E o Coronado sempre foi reserva. Agora, o Hugo Souza, essa é a única mudança que ele faz, que é o Hugo Souza no lugar do Donelli. O Antônio Oliveira não chegou a trabalhar com o Hugo. Então, é do dia a dia. Mas é uma boa, né? Assim, como ele tá chegando, eu não sei nem se eu sou a favor ou contra essa troca no gol. Mas ele não tem vínculo algum, né, com nada. Então, assim, por que não? Por que não já testar? Né? Exatamente, por que não já testar? Até porque o Donelli ainda não tem um lastro. Então, assim, se tinha um momento pra mudar, era logo de cara, entendeu? Porque aí, se meio que não dá certo, amanhã ele volta com o Donelli e ele fala, não, eu tô fazendo rodízio. Ele não tem apego a nenhuma narrativa do tipo, você tirou o Donelli, você barrou o Donelli, ou agora o Hugo é seu titular. Não. Amanhã, se ele não sentir confiança no Hugo hoje, volta o Donelli. Não, eu tô fazendo rodízio. Então, assim, nesse ponto, por mais que talvez eu não concorde, e eu não sei se eu concordo ou não, porque eu não tenho uma opinião formada nem sobre o Donelli, nem sobre o Hugo Souza. Não tem amostra, né? Talvez, exatamente, talvez seja o melhor momento dessa mudança aí no gol, que eu acho que é uma mudança sensível, não deixa de ser algo muito importante. Cara, eu vou te falar, o Donelli é novo, né? Tem acho que 23 anos, mas tadinho, né? Você viu, o cara tá ali há um tempo. Sim, exato. O cara tá ali há um não tempo. É fácil. Tá um tempo. É difícil. Posição. Seriam esses jogos pra ele chegar e salvar o Corinthians? Nossa, agora o Donelli vai ter uma sequência. Eu vou te falar, se no jogo contra o Vasco, ó como o futebol é cruel, se no jogo contra o Vasco é 1-0, não tem aquela cobrança de falta, eu não sei não se ele não jogava de titular hoje, viu? Não sei não, porque os caras... Eu também acho que tem peso, viu, Martelli? Entendeu? Foram pra cima dele, o torcedor, mas encurtou o braço. Gente, ok. Eu acho que tem, ainda mais porque teve uma defesa do Léo Jardim igual no mesmo jogo. Isso. Se o Léo Jardim não tivesse pego, ninguém ia estar falando do lance do Donelli, cara. É muito relativo. O futebol, ele é cruel, muitas vezes. E todos os esportes são, todas as modalidades são, na maioria das suas vezes. Mas, enfim, o fato deixa eu só apagar o Criciúma aqui, do bom Cláudio Tencati, que deve ir a campo com o Gustavo, Claudinho lateral direito, Rodrigo e Wilker Angel, o zagueiro, e o Trauco na lateral esquerda. Barreto, Mateuzinho, Marcelo Hermes e Felipe Matheus no meio, e à frente Arthur Kaique e o cara que você é fã, Bolassi. Bolassi. Ou Bolassi, como queira. Não tem nenhum desfalque no time
do Criciúma. Quem deve apitar é o Jonathan Benkenstein Pinheiro, do Rio Grande do Sul. Ele que deve apitar? Ele deve, né? Tamo esperando. Tá Porque aqui é tudo confirmado provável, ainda. né? Se não for ele... Provável Provável árbitro. Aí, se não for ele, temos o quarto árbitro, que é o Lucas Guimarães Não. Hachatico. Vai que o jogo não tem falta, a bola não sai, não tem gol, ele não apita o jogo ele inteiro. vai apitar só o Vai ficar só pontapé correndo. inicial, né? Isso. E o VAR, Diego Pombo Lopes. Não é o Pombo aqui da nosso switcher, da nossa companheira aqui da Rádio Band News, não é ele, não, é outro Pombo. Mas, ó, são os times que devem ir a campo hoje, daqui a pouco, 9 da noite. Tem que dar Corinthians aí. Esse Criciúma é muito operário, né? Eu gosto desse lateral direito, Claudinho. Claudinho, isso. Ele é da base do Criciúma, ele é um bom jogador, uma boa revelação do Criciúma. O Barreto é um cara que já jogou na Ponte Preta, ele é um volante ali, mas ele também se apresenta tal. É um jogador bem operário. Cara, o Marcelo Hermes, ele foi titular da Ponte há 4 temporadas, assim, ele já era um cara experiente, assim. Não é nem perfil, talvez, de uma Série A do Campeonato Brasileiro, e ele é titular nesse Criciúma, pra você ver como o trabalho de um bom treinador, Claro. né, quando o cara acredita, ele é convicto, ele tem o grupo na mão, ele transforma, às vezes, um jogador, nota 5,5, às vezes, até pra uma Série B, ele transforma numa nota 6, 6,5 pra uma Série A, e que, talvez porque o Criciúma tenha como objetivo, tá ótimo, e o Corinthians... Mesmo tendo um time mais caro, não consegue encontrar essas soluções no elenco e vai de novo para um novo treinador. Então, assim, faz diferença, né, cara? Faz diferença você ter ali um técnico integrado, um time organizado. Por exemplo, o Juventude, né? A gente tem falado o Bahia, muito... A gente tem, não, Juventude... o Bahia hoje, tudo bem, ele tem uma SAF e tal. Mas, cara, o Juventude teve o Thiago Carpini no ano passado... fazendo um bom trabalho subindo o Juventude. E tava caindo pra ser. Exatamente. Se colocando como um técnico até pra assumir o São Paulo, beleza, depois não deu certo e tal. E agora o Roger Machado fazendo um trabalho também até de recuperação da própria carreira. Então o que a gente tem que levar em consideração alguma coisa esses clubes oferecem pra esses treinadores terem base para um bom trabalho, né? Então, assim, a gente não pode desprezar a organização de um Juventude, a organização de um Criciúma, comparado a um Corinthians que é uma bagunça, né, gente? Assim, é uma coisa de louco. Mas o Corinthians tem grana. Perto do Criciúma, Sim. O Corinthians tem grana. Tem mais dívida, obviamente, mas tem grana. Então, assim, a gente tem que cobrar o Corinthians pelo status que ele representa, né? Ó, e olha o momento do Criciúma. Últimos 3 jogos, 1-0 no Cruzeiro. Aí perdeu pro Vitória, 2-1. Empatou com o Fluminense e vem pro jogo. O começo do Criciúma já foi melhor. Deu uma, enfim, oscilada. Mas de qualquer jeito. E aí o último jogo perdeu pro São Paulo, né? O 4º último jogo, mas aí tá dentro do script, não é nada fora. A tendência... De qualquer jeito, 17 pontos em 14 jogos, ô Brunão, já são... deixa eu ver aqui, o Corinthians tem 12 pontos em 16 jogos, né? Tem um jogo a menos, mas é assim. Vamos colocar aqui o jogo a menos do Corinthians, já que o Criciúma tem... Desculpa, não, perdão. O Criciúma tem 2 jogos a menos. Tô ficando louco aqui. Então o Criciúma tem 2 jogos a menos. Olha o tamanho da importância desse jogo pro Corinthians. O Corinthians tem que vencer o jogo porque é um time que, em tese, lá pra 35ª, 34ª rodada, vai estar ali entre 16º e 13º, que é a posição que o Criciúma tá. Então é um jogo de 6 pontos. A tendência que eu enxergo na tabela do Brasileiro, inclusive, Martelli, a gente vê alguns times que estão bem mais pra baixo, casos do Corinthians, Grêmio, Fluminense, Vitória, Atlético Goianiense, mas eu não vejo a briga restrita a esses clubes. Eu acho que um Criciúma, um Juventude, times que estão pontuando agora, tendem a ter momentos instáveis também no campeonato. O próprio Cuiabá. Então é importante aí moendo esses pontinhos agora para que quando as coisas se apertem, o Corinthians tenha esses times ainda no alcance. A gordurinha deles vai sendo queimada aí ao longo do campeonato. Por isso que é um jogo que é importante demais em termos de campeonato, de tabela, mas também para dar um ânimo para a vida nova pro Corinthians que começou agora com o Ramon Dias. Inclusive fica a dica para você